A morte do meu avô, Elias Vance, sempre pairou sobre nós como uma sombra longa e fria. Não pela tristeza da perda, a verdade é que o conhecíamos pouco, um homem recluso em sua vasta e sombria propriedade no interior. A verdadeira sombra era o seu testamento, um documento que, sussurravam os parentes mais próximos, poderia mudar tudo. E mudou. Mas de uma maneira que jamais imaginamos, lançando uma escuridão sobre meu pai, um homem que eu sempre acreditei ser a personificação da honra e da integridade. A atmosfera na imponente e decadente mansão Vance no dia da leitura do testamento era carregada de uma tensão quase palpável. Meus tios, Arthur e Beatrice, pairavam como abutres elegantes, seus olhares fixos no advogado, Sr. Caudill, um homem de meia-idade com a expressão cansada de quem já presenciou muitas disputas familiares. Minha mãe, Sarah, estava ao lado do meu pai, Thomas, sua mão apertando a dele com uma força quase desesperada. Eu, Ethan Vance, o único neto, observava a cena com um nó no estômago, pressentindo que o dia traria mais do que a simples divisão de bens. Meu avô Elias era um homem de negócios implacável, que construiu um império no setor madeireiro com uma reputação de ser astuto, para alguns, inescrupuloso. Sua vida privada era um livro fechado a 7 chaves, e seus relacionamentos familiares, marcados pela distância e por uma aura de autoridade inquestionável. Meu pai, Thomas, sempre tentou se manter à margem dos negócios da família, construindo sua própria carreira como arquiteto, uma escolha que, eu percebia agora, talvez fosse uma forma de se distanciar da sombra paterna. O Sr. Caldwell pigarreou, ajustou seus óculos na ponta do nariz e começou a ler o testamento com uma voz monótona e profissional, que parecia ironicamente inadequada para o conteúdo explosivo que estava por vir. As primeiras cláusulas foram relativamente triviais. Legados para instituições de caridade, uma quantia para governanta de longa data. Então, ele chegou aos herdeiros diretos. Para meu tio Arthur, a maior parte das terras e das empresas florestais. Para minha tia Beatrice, uma generosa quantia em dinheiro e a coleção de arte do avô. E para meu pai, Thomas, uma parte menor dos investimentos financeiros e a antiga casa de campo da família, um lugar que guardava poucas memórias felizes para ele. Houve um murmúrio geral de aprovação ou decepção contida entre meus tios. Meu pai manteve uma expressão estoica, seu rosto impassível não revelando seus pensamentos. Minha mãe apertou ainda mais sua mão. Eu senti uma ponta de injustiça, mas tentei não demonstrar. Então, o Sr. Caldwell limpou a garganta novamente, e o peso no meu estômago se intensificou. Eu sabia que o pior ainda estava por vir. Há uma cláusula adicional, anunciou o advogado, sua voz agora carregando um tom de gravidade incomum. Uma declaração final de Elias Vance que deve ser lida em voz alta após a disposição dos bens. Ele pegou um segundo envelope lacrado, de cor mais escura e com um selo de cera antigo, que parecia exalar um ar de mistério e prenúncio. O silêncio na sala era agora absoluto, carregado de uma expectativa quase dolorosa. O Sr. Caldwell rompeu o selo com cuidado e desdobrou o papel amarelado contido dentro. Ele tossiu levemente antes de começar a ler, suas palavras ecoando no silêncio da biblioteca. Para aqueles que agora se reúnem para partilhar o que deixo para trás, saibam que a riqueza material é efêmera e que a verdadeira herança reside na integridade e na verdade. Ao longo da minha vida, fui forçado a tomar decisões difíceis, algumas das quais assombram minha consciência até hoje. Há um segredo obscuro que enterrei profundamente, um crime do passado que lancei sobre os ombros de outro homem. Chegou a hora da verdade vir à tona, mesmo que isso manche o nome da minha família. O ar pareceu rarear na biblioteca. Olhei para meu pai, cujo rosto agora estava pálido, seus olhos fixos no advogado com uma intensidade quase predatória.
Meus tios trocavam olhares nervosos, a satisfação anterior em seus rostos substituída por uma crescente apreensão. Minha mãe agarrava a mão do meu pai com tanta força que seus nós dos dedos estavam brancos. O Sr. Caldwell continuou a ler, sua voz agora embargada, como se ele próprio estivesse lutando com o peso das palavras. Há 30 anos, ocorreu um incêndio criminoso na serraria da família rival, os Ramon. O fogo destruiu suas instalações e levou à ruína financeira, consequentemente, ao suicídio de Samuel Ramon, o patriarca da família. Na época, a polícia investigou, mas nunca encontrou o culpado. A verdade, que agora revelo com o peso da minha mortalidade, é que fui eu o mandante daquele incêndio. Um murmúrio de choque percorreu a sala. Meus tios recuaram em suas cadeiras, seus rostos estampando horror e incredulidade. Meus olhos estavam fixos em meu pai, esperando alguma reação, alguma negação veemente. Mas seu rosto permanecia inexpressivo, seus olhos opacos. O Sr. Caldwell prosseguiu, a voz quase um sussurro. Eu tinha motivos. Os Ramon estavam prestes a me superar no mercado, e sua ascensão representava a minha ruína. No meu desespero, contratei um homem para incendiar a serraria. Nunca soube quem ele era, apenas paguei a quantia exigida. Mas o peso dessa ação me consumiu por décadas. Então, vieram as palavras que atingiram meu pai como uma sentença de morte. No entanto, não fui eu quem acendeu o fogo. Eu dei a ordem e paguei pelo ato, mas a execução ficou a cargo de outra pessoa. Alguém que, na época, trabalhava para mim e que tinha seus próprios motivos para querer ver os Ramon destruídos. Alguém que eu manipulei e usei como peão no meu jogo sujo. Esse homem era meu filho, Thomas Vance. Um silêncio ensurdecedor se abateu sobre a biblioteca. Meu coração parou por um instante. Meus olhos se arregalaram em descrença, fixos no rosto do meu pai. Sua máscara de estoicismo finalmente se quebrou, revelando uma dor profunda e um sofrimento silencioso que eu nunca havia imaginado. Sua pele estava lívida, e seus lábios tremiam levemente. Minha mãe soltou um grito abafado e levou as mãos à boca, seus olhos cheios de lágrimas e terror. Meus tios estavam paralisados, seus rostos estampando uma mistura de horror, choque e talvez, em algum lugar profundo, uma compreensão sombria de que a crueldade de seu pai não conhecia limites. O Sr. Caldwell terminou a leitura da declaração final, o papel amarelado tremendo em suas mãos. O peso das palavras pairava sobre nós, sufocando qualquer tentativa de reação imediata. Isso não é verdade. Minha mãe finalmente conseguiu murmurar, sua voz embargada pelas lágrimas. Ela se virou para meu pai, seus olhos implorando por uma negação. Thomas, diga a eles que não é verdade. Meu pai permaneceu em silêncio por um longo momento, seus olhos fixos em um ponto distante na parede, como se revivesse um pesadelo antigo. Então, com uma voz rouca e quebrada, ele finalmente falou. É verdade. As palavras caíram na sala como pedras, esmagando qualquer esperança de que tudo aquilo fosse um engano terrível. A verdade, fria e implacável, pairava agora sobre meu pai, manchando sua reputação e lançando uma sombra indelével sobre todo o nosso passado. Nos dias que se seguiram, a mansão Vance se tornou um turbilhão de acusações, negações e dor. Meus tios estavam em choque, tentando processar a revelação de que seu pai não apenas havia sido um criminoso, mas também havia envolvido seu próprio filho em seus atos ilícitos. A relação entre eles e meu pai, já frágil, se desfez completamente, dando lugar a um ressentimento amargo e a um repúdio veemente. Minha mãe se agarrava desesperadamente à esperança de que houvesse algum mal-entendido, alguma explicação que pudesse atenuar a gravidade da confissão do meu avô e a admissão do meu pai. Ela o interrogava incessantemente, buscando detalhes,
procurando brechas na narrativa sombria que se desenrolava. Eu, Ita, me sentia perdido em um labirinto de emoções conflitantes. A imagem do meu pai, o homem que eu sempre admirei, estava se desfazendo diante dos meus olhos, substituída pela figura sombria de um jovem desesperado, manipulado por um pai cruel e envolvido em um crime com consequências trágicas. Eu queria negar, gritar que não era verdade, mas a dor e a sinceridade nos olhos do meu pai eram inegáveis. Finalmente, em uma conversa tarde da noite, meu pai me contou toda a história. Na época do incêndio, ele era jovem e ambicioso, desesperado para provar seu valor ao pai, que sempre o tratara com frieza e desdém. Meu avô havia percebido sua vulnerabilidade e o havia manipulado, insinuando que a destruição dos Ramon era a única maneira de garantir o futuro da família Vance, por extensão, o reconhecimento e a aprovação que Thomas tanto ansiava. Meu pai admitiu que nunca havia acendido o fogo diretamente. Seu papel havia sido de contratar os executores, seguindo as instruções de meu avô e usando fundos da empresa que ele acreditava serem destinados a outros fins. Ele nunca soube quem realmente acendeu as chamas até muito tempo depois, através de sussurros e boatos no submundo da cidade. O peso da culpa e o medo da exposição o haviam consumido por 30 anos, levando-o a viver uma vida de discrição e aparente normalidade, enquanto carregava esse segredo sombrio. A confissão de meu avô no testamento havia sido uma bomba que explodiu no coração da nossa família, destruindo a fachada de respeitabilidade que tanto prezávamos. A polícia reabriu o caso do incêndio dos Ramon, e meu pai se viu no centro de uma investigação que ameaçava destruir sua vida e sua reputação. O testamento de Elias Vance não apenas dividiu sua fortuna, mas também expôs a fragilidade dos laços familiares e a capacidade destrutiva dos segredos. Meu pai, o homem que eu acreditava conhecer, estava agora sob o escrutínio da lei e do julgamento da sociedade, acusado de um crime do qual ele se sentia culpado, mesmo que sua participação direta fosse nebulosa. Enquanto assistíamos a nossa família se desmoronar sob o peso da verdade, uma pergunta persistia na minha mente: qual seria o nosso futuro agora, sob a sombra do testamento que acusou meu pai de um crime? E como poderíamos reconstruir qualquer semblante de normalidade sobre os alicerces podres de segredos e culpa? A herança de Elias Vance provou ser muito mais do que bens materiais. Era um legado de dor e desonra que nos assombraria por muitos anos.